O texto dessa noite, ele é um texto muito conhecido. Eu acho que você já deve ter escutado várias pregações sobre ele, mas algo que nós temos experimentado enquanto nós lemos a Bíblia, eu achei interessante a Alice contando ontem a experiência que ela está tendo, é que a gente pode ler o mesmo texto, mas cada vez que a gente lê, o Espírito Santo toca em nós de uma forma diferente. Eu acho que a Bíblia é o único livro que tem essa capacidade. Por isso que realmente é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Porque, por mais que você já tenha ouvido essa história outras vezes, eu tenho certeza que hoje Deus ele vai te tocar de uma forma especial. Amém? Marcos 10, 46. A Bíblia fala o seguinte: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Jesus parou no meio do caminho e disse: Chamem-no. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se, o mestre está te chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Então vá. Jesus respondeu: A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Bom, hoje nós estamos num culto cujo tema é Corredor dos Milagres. E eu não sei você, mas todos nós estamos aqui nessa noite em busca de um milagre, em busca de uma intervenção da parte de Deus, em busca de uma bênção que Ele tem reservado para nós. Eu acho interessante, irmãos, porque hoje nós temos esse livre acesso a Deus, esse livre acesso ao Senhor Jesus. Irmãos, como eu agradeço a Deus porque o nosso país, ele é um país onde você pode ter uma igreja, onde você pode cultuar, você pode carregar a Bíblia pela rua, porque você não vai ser morto, você não vai ser ameaçado, nada disso. Mas às vezes a gente não valoriza tanto assim a presença de Jesus na nossa vida. Nessa época aqui, era muito raro você ter Jesus disponível para você. Jesus ele estava com os discípulos saindo de uma cidade, mas a Bíblia fala que tinha uma multidão seguindo ele. Era difícil. A mulher do fluxo de sangue ela teve que enfrentar a multidão para conseguir encostar em Jesus. Agora pensa só o caso de Bartimeu. Bartimeu não enxergava, provavelmente não tinha ninguém ali para ajudar ele. E ele precisava de uma bênção. Ele precisava de um milagre na vida dele. Mas qual que era a chance disso acontecer? Se tiver alguém bom de matemática no culto hoje, me explica qual que é a possibilidade. Um homem cego, sem auxílio, sem conseguir saber onde Jesus estava, como que ele ia fazer para conseguir o milagre dele? Mas sabe, irmãos, a Bíblia fala que um dia Jesus resolveu passar por um caminho e justo naquele caminho Bartimeu estava sentado pedindo esmolas. Porque sabe, irmãos, uma coisa não pode sair do nosso coração. Existe algo que você não pode se esquecer nunca. Jesus, ele tem pressa em te abençoar. Jesus tem pressa em te entregar um milagre, em te entregar a libertação, em entregar a bênção que você precisa. Ah, pastora, mas não tem jeito. Ai, pastora, mas eu não consigo. Ai, pastora, mas eu não sei como. A possibilidade é pequena.
pequena. Querido, não tem problema. Não tem problema. A possibilidade pode ser pequena. Mas eu te garanto que Deus, Ele sabe da sua necessidade. E na hora certa, Jesus vai passar no caminho onde você está. No momento certo. Irmãos, o nosso Deus, Ele não é um Deus que se atrasa. E Ele também não é um Deus que se adianta. Ele tem a hora certa para agir. Eu sei que às vezes o nosso coração ele fica ansioso. Às vezes a nossa mente fica ansiosa. A gente vê alguém contando testemunho. A gente vê alguém realizando sonhos. E a gente fica pensando, meu Deus, quando vai ser a minha vez? Quando é que vai chegar o meu dia? Não, fica tranquilo. Pode parecer distante, mas Jesus ele sabe exatamente o momento que o seu milagre vai acontecer. Lá na agenda, se é que Deus tem uma agenda, mas lá na agenda celestial, Deus já marcou o dia exato da sua bênção, o dia exato do seu milagre. Essa semana eu ainda conversava com uma pessoa desesperada, uma pessoa desesperançada. Nossa, irmãos, tem hora que as pessoas contam problemas para nós, que dá vontade de a gente pegar no colo e cuidar, porque é muito difícil realmente você passar por uma luta. E ela falava, pastora, a chance de eu morrer é muito grande. Se eu não fizer o que eu tenho que fazer, o procedimento que eu preciso realizar, a chance de eu morrer é muito grande. E aí, irmãos, na ousadia que só o Espírito Santo nos dá, eu falei para essa pessoa, fica tranquila. Marca a data, porque Deus já agendou o dia do seu milagre. Fica tranquila. Pastora, mas se passar mais um mês, vai se passar mais 2 meses, fica tranquila. Deus já marcou o dia do milagre. Deus já marcou. E aí, irmãos, aquele milagre que parecia tão distante, tão difícil, agora ele está passando por Bartimeu. Bartimeu, ele ouve falar que Jesus vai passar por ele. Ele escutou falar. E ele falou, gente, é tudo que eu precisava. E ele não sabia onde Jesus estava, ele não conseguia saber a que distância Jesus estava, mas ele começa a clamar. Ele começa a pedir. E ele começa, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não para de clamar. Ele não sabia se Jesus estava ouvindo, ele não sabia se Jesus realmente estava ali, mas ele não parava de clamar. Irmãos, ouse clamar. Tenha ousadia para abrir sua boca e clamar o nome de Jesus. Tem que ter ousadia. Porque, irmãos, Jesus, ele quer entregar a bênção. Você crê nisso? Jesus, ele quer entregar o seu milagre. Mas às vezes, irmãos, a gente abre a boca e reclama. A gente abre a boca para contar fofoca. A gente abre a boca para falar mal da igreja. A gente abre a boca para falar mal do governo. Não, irmãos. A gente não pode perder tempo falando bobagem. Não pode. Eu preciso abrir a minha boca. Eu preciso clamar o único que pode solucionar o meu problema. Eu preciso abrir minha boca e clamar para o único que tem a resposta. Para o único. Irmãos, a Bíblia fala que na nossa boca existe um superpoder. As nossas palavras, elas têm o poder de gerar vida ou de gerar morte. E, irmãos, muitas vezes nós estamos colhendo sofrimento, porque em vez de abrir a boca para clamar o sangue de Jesus, a gente tem aberto a boca para amaldiçoar. Uma vez o pastor ele fez um desafio, e esse eu não tive coragem de entrar, irmãos.
Olha que eu sou difícil de recusar desafio, mas esse eu não tive coragem. Porque o pastor falou assim, irmão, a gente tem que parar de emprestar banco para o diabo. E eu concordei, é verdade. E ele falou assim, ó, você tem coragem, faz um voto com Deus. Toda vez que você for abrir sua boca para reclamar, para murmurar, para falar mal de alguém, você vai morder sua língua. Eu falei, Senhor, eu não vou entrar nesse negócio, não. Porque se cada vez que eu fizer isso, eu morder minha língua, amanhã eu tô sem metade dela já. Tô sem metade dela já. Mas naquele dia, irmãos, eu fiquei refletindo sobre isso. Eu fiquei. Hoje eu fui numa consulta médica e eu tava percebendo isso, irmãos. É impressionante. Eu fui no consultório e aí tinha uma fila. Na minha frente tinham 25 pessoas. Mas eu fiquei melhor, sentar e esperar. Tinha uma padaria pertinho, passei lá, tomei um segundo café da manhã para garantir. E vamos esperar. Fiz meu devocional, mandei para o pessoal, comecei a ler a Bíblia, comecei a pensar na pregação de hoje. E, irmãos, tinha uma moça que ela só reclamava, ela só reclamava. Nossa, mas todo mundo que você imaginava falou mal. Ela falou mal do governo, falou mal do prefeito, falou mal da recepcionista lá que estava atendendo, mas ela falou mal de todo mundo. E qual foi o problema, irmãos? É que ela falou tão mal, tão mal, que na hora que chamaram a senha dela para ela ser atendida, ela não viu. Outra foi na frente dela e ela ficou lá esperando. De repente ela foi estressar com a recepcionista. O que é estressar, moça? Já chamaram o seu número. Mas é que a senhora não percebeu. Eu não tá vendo, gente? Isso aí que é atrasar a bênção. É isso aí que acontece quando a gente abre a boca para amaldiçoar, para reclamar. A gente atrasa a bênção. Atrasa. Podia estar lá. Porque, irmãos, uma coisa eu conversei com Deus. Eu falei assim, Senhor, morder a língua, eu não vou entrar no desafio de morder a língua, não. Mas se não for para eu falar a bênção, então deixa eu ficar calada. Vou ficar calada, que é melhor. E aí, pelo menos, eu não erro, tá, irmãos? Eu não acerto, mas também não erro. Tudo no meio termo. Eu falei, Senhor, me ensina a ficar em silêncio. Se eu não tiver nada de bom para falar. Porque, irmãos, pensa só. A chance do nosso milagre está passando por nós todos os dias. Não, pastor, não está não passando. Todo dia, quando você abre o seu olho, quando você puxa o primeiro fôlego da manhã, significa que Deus está te dando uma outra oportunidade. O seu milagre está passando por você de novo. Mas sabe, irmão, está na hora de começar a abrir a boca e começar a clamar e começar a ter uma ousadia de pedir. A começar a chamar Jesus. A chamar Jesus. Pastora, mas o problema é grande demais, mas a luta é grande demais. Irmão, mas no Salmo 23 a Bíblia fala o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Sabe por quê, querido? Porque ali o Senhor está presente. Pastor, a luta é grande, o problema é difícil, mas está doendo, eu estou sentindo dor. Querido, então chama Jesus para te ajudar a enfrentar o problema. Porque até no problema, Ele vai junto com você. Ele segura a tua mão, Ele caminha contigo. Não, pastor, está difícil mesmo. Querido, se não aguentar, não dá mais, Ele te pega no colo. Mas Ele está contigo. Chama Jesus, clama Jesus. Bartimeu, ele era limitado. Ele tinha dificuldades, mas ele não parou de clamar. E aí, irmão, sempre tem o vigiar de Satanás. E você sabe, irmão, aqui, de vez em quando tem pessoa que ela dá lugar pro diabo. Ela dá. Bartimeu estava ali, irmão, sentadinho no canto dele, clamando por Jesus, clamando pelo milagre. E aí o pessoal começou assim: Bartimeu, fica quietinho. Não atrapalha o mestre, não. Bartimeu, sossega. Não fala nada, não. Para de gritar. Porque, irmãos,
Se tem algo que incomoda o inferno, se tem algo que deixa o diabo de cabelo em pé, será que tem cabelo? Pensei nisso agora, não sei se o diabo tem cabelo. Mas se tem um negócio que deixa o diabo estressado, é quando um servo de Deus, mesmo no problema, mesmo na luta, começa a clamar por Jesus. Porque, irmãos, às vezes a gente não sabe disso, mas o diabo ele tem certeza que se eu estou clamando por Jesus, na hora certa ele vai vir me atender. É por isso que o diabo sempre envia alguém para tentar te desanimar. Nossa, mas vai na igreja depois dessa chuva? Está caçando eles, está caçando eles. Nossa, mas vai orar? Nossa, mas vai na igreja de novo? Para que ir na igreja de novo? Nossa, mas você ora muito, Deus deve estar cansado de te escutar já. Sabe, irmãos? Bartimeu, ele tinha uma deficiência física que impedia ele de ver. Mas quando esse povo começou a tentar desanimar ele, espiritualmente ele tampou os ouvidos dele. O pessoal xingava, o pessoal reclamava, e Bartimeu não ligava, Bartimeu continuava clamando. Eu imagino, irmãos, que Bartimeu, ele fez igual criança. Você já viu criança quando teima com um negócio? Eles estavam os ouvidinhos assim, fazem todos no olho, lá, lá, lá. Eu imagino Bartimeu assim, sentado na beirada da estrada, todo mundo falando, Bartimeu, o que você quer? E ele, gente, eu vou continuar orando, eu vou continuar clamando. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque sabe, irmãos, não tem oração que o Senhor não receba. Toda vez que eu clamo por Ele, toda vez que eu peço pela presença dEle, Ele está me ouvindo, Ele está recebendo a minha oração. Só tem um tipo de oração que Deus não recebe. Você sabe qual que é? É a oração que você não faz. É a única oração que Deus não recebe. Agora, toda vez que você se coloca diante do Senhor com o coração quebrantado, toda vez que você clama por Ele, você pode ter certeza que na hora certa Ele vai te atender. Irmãos, Deus, às vezes parece que a gente está orando e Deus, Ele não está escutando porque Ele está em silêncio. Fica tranquilo, querido. O silêncio de Deus também é resposta. Deus, Ele pode até não estar te respondendo em palavras, mas Ele está movendo o céu para te entregar a tua vitória. Às vezes a gente fica ansioso porque a gente quer uma resposta de Deus, né? Eu acho engraçado que as pessoas, pastora, eu pedi um sinal para Deus, eu pedi uma resposta para Deus. E a gente fica ansioso, porque a gente fica esperando a resposta aparecer e a resposta não aparece. E ai, Senhor, e agora? Será que é para fazer? Será que não é? Fica tranquilo, o silêncio de Deus é resposta. Se Deus está em silêncio, eu te garanto que Ele está trabalhando. Eu te garanto que o céu está se movendo para te entregar a tua bênção, o teu milagre. Mas, irmão, tapa os ouvidos. Tapa. Não é brigar não, tá, irmãos? Não é brigar não. Deus tem falado isso muito no meu coração. Porque tem pessoa que ela se levanta só para tentar te desanimar. E aí eu não sei quem que criou um hino que fala: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Ô, irmão, pelo amor de Deus, não vai se arrepender nada. Não, não é assim que funciona, não. Porque senão você vai criar raiva das pessoas. Ai, tá vendo? Pastor, porque lá na minha casa tem um demônio no meu marido. E o demônio que vai na minha casa, ele fala e acontece. Vai ser tipo, deixa. Na hora que Deus entregar o milagre, ele vai ver. Não, irmãos, não é isso não. Quando Deus te entregar o seu milagre, a tua bênção vai ser tão grande que até quem duvidou de você vai querer servir o Deus que você serve. Até quem questionou sua fé vai se dobrar aos pés do Senhor junto com você, vai reconhecer quem Deus é através da sua vida. O irmão crente de verdade não tem essa de quando eu estiver no palco, o outro vai estar lá chorando. Não! Quando Deus entregar a minha vitória, ela vai ser
abundante, mas tão abundante. Recebe isso aí, meu querido. Recebe, porque a sua bênção ela vai ser tão grande que ela vai alcançar até quem duvidou da sua fé, até quem tentou te desanimar. Bartimeu não estava ligando, irmãos. Ele estava, gente, eu vou continuar clamando, porque na hora certa, Jesus me ouviu. E o irmão, chegou a hora. Jesus começa, gente, chama ele aqui. Chama ele aqui. E aí, irmãos, está uma das partes mais lindas. Lê comigo, porque essa eu quero que você leia de novo comigo. Versículo 50. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Sabe, irmãos, as pessoas que passavam por problemas físicos, viúvas, esse tipo de pessoa lá antigamente, eles não trabalhavam, porque hoje em dia tem, né? Para a glória de Deus, tem programa de inclusão, tem auxílio de não sei o que lá mais. Mas naquela época não tinha nem auxílio não, tá, irmãos? Não tinha auxílio não. O máximo que tinha era uma capa que eles usavam, um tecido assim. E aquela capa simbolizava: eu sou incapaz de gerar recursos, de gerar riqueza, então eu sou autorizado pelo governo a pedir esmola. A pedir esmola. Eu posso ficar na rua pedindo moedinha, porque essa capa aqui deixa eu fazer isso. E aí, irmãos, o interessante é que quando Bartimeu ele escuta falar que Jesus chamou ele, a irmã na memória, ele larga aquela capa atrás. Eu acho que essa é uma das partes mais lindas, porque em momento nenhum, daqui para trás, você vai ver Jesus falar da fé de Bartimeu. Mas você sabe que Bartimeu tinha uma fé gigantesca nesse momento aqui. Porque, irmãos, pensa comigo. Jesus não falou que ia curar ele. Jesus não tinha falado que ele ia voltar a enxergar. Jesus só tinha chamado ele, só falou assim: gente, manda eu chamar Bartimeu. Traz ele para perto de mim. Mas Bartimeu, ele tinha tanta certeza de que Jesus ia operar um milagre. Ele tinha tanta certeza que a partir do momento que ele estivesse diante de Jesus, a vida dele ia mudar. Que ele falou: olha, não importa mais esmola, não importa mais quem eu era, eu fui chamado por Jesus. Jesus me chama. E Bartimeu não olha para trás. O que é esmola? O que são poucas moedinhas perto da voz de Jesus me chamando? Perto de Jesus falando: vem, Bartimeu, vem. Irmãos, até quando a gente vai ficar trocando a bênção que o Senhor tem para nós por esmola? Até quando? Irmãos, às vezes a gente está na igreja, a gente é batizado, a gente faz campanha, mas não larga a capa, não larga a esmola. Jesus está querendo nos oferecer o melhor que há. Jesus, ele é o único que é a verdade, a vida, o caminho, a ressurreição, ele é tudo. Mas às vezes a gente insiste em ficar andando com a capa da esmola. A gente insiste em ficar mendigando. A gente cria dependência emocional. A gente fica mendigando atenção. A gente fica mendigando atenção no Instagram, mendigando curtida na rede social. Tem pessoa que ela é mendiga espiritual. Se a pastora não põe a mão na cabeça, não dá um beijinho na bochecha, não dá um abraço, não fazer um carinho e falar que bonitinho, a pessoa não consegue, a vida dela não é abençoada. Irmão, é esmola. É esmola. Não. Às vezes, irmão, às vezes a gente cai em ilusões que o mundo oferece. A gente cai na ilusão do dinheiro, a gente cai na ilusão do poder.
Vou falar um negócio, mas não é indireto para ninguém não, tá, irmãos? Graças a Deus eu não conheço o seu histórico hospitalar. Mas às vezes a pessoa, ela vem para a igreja, ela recebe a cura, mas ela não consegue parar de tomar medicamento. O médico já dispensou. Não é parar sozinho não, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Mas às vezes o médico já dispensou. O médico já falou que nem é bom ficar tomando aquilo ali muito, que pode prejudicar. Mas a pessoa não consegue ficar livre daquilo. Estava conversando com uma pessoa semana retrasada. Irmãos, eu nunca vi, parece que é uma farmácia assim ambulante. Abriu a mochila, tinha 5 tipos de remédios diferentes. Eu já fiquei pensando, por que tem 5 remédios diferentes na mochila de alguém? Abriu o guarda-roupa, irmão, só de dipirona, eu botei 4 vidros de dipirona dentro do guarda-roupa. Dipirona na cozinha, na mochila, 4 no guarda-roupa. Eu falei, meu filho, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, o que é isso? Ninguém passa mal desse jeito, não. Não, é porque qualquer coisa tem, né? Qualquer coisa tem, né? Eu falei, Senhor, o copinho da esmola. Pra que o copinho da esmola? Não, irmão, larga a capa. Larga a capa. A fé, irmãos, a fé verdadeira, ela é uma fé que te faz depender totalmente do Senhor Jesus. É por isso, irmãos, que a gente pode largar tudo. É por isso que a gente pode largar a capa da esmola. É por isso que a gente não precisa mais depender dessas coisas. Porque uma vez que eu conheci Jesus, uma vez que Jesus me chamou, eu tenho certeza que Jesus ele vai operar na minha vida. Eu não preciso mais das outras coisas. Conhecereis a verdade vos libertará. E sabe quem é a verdade? É Ele. É Ele. Às vezes do pecado a gente está liberto, mas a gente ainda fica pegando esmolinha. Esmola de Satanás, pelo amor de Deus. Jesus tem muito mais para nos entregar, Jesus tem muito mais para nos oferecer, mas a gente tem que confiar nele. Pastora, mas qual garantia que eu tenho? Ô irmão, Jesus, ele nunca falhou. Nenhuma promessa dele nunca deixou de se cumprir. Não vai ser com você que ele vai errar. Não vai ser. Realmente, se a sua confiança está em mim, se a sua confiança está nessa pessoa que está do seu lado, aí talvez não vale a pena largar tudo mesmo, não. Mas quando você coloca sua confiança no Senhor Jesus, no Senhor que pode todas as coisas, no Deus do impossível, no Deus que vence todas as batalhas, querido, não tem chance de dar errado, não. Tem que largar a capa. Bartimeu, ele falou, olha, não me importa o que ele vai me falar. Ele me chamou. Não importa se eu vou voltar a ver, se eu não vou enxergar, não importa. Jesus me chamou. É só isso que importa, Jesus me chamou. E sabe, irmãos, o que é mais lindo? Jesus, ele te chama nessa noite. Você não veio aqui à toa. Não, eu vim porque eu estou na campanha. Não, eu vim porque eu estava escalado para cumprir hoje algum serviço na igreja. Não! Você veio porque o Espírito Santo te conduziu a esse lugar. E se Ele te trouxe, é porque o Senhor Jesus te chamou. Você pode até não ter escutado, mas hoje, na hora que você acordou, Jesus já falou assim, olha, hoje é o dia do milagre dele. Hoje é o dia do milagre dela. Eu vou chamar ele para a igreja hoje. E lá eu vou operar um milagre. Não importa o que vai acontecer, Jesus te chamou. E aí, irmãos, que chega a parte mais linda. Eu sei que eu já falei que tudo é lindo, mas é porque, irmãos, não tem como você olhar para Jesus operar em alguém e não achar a coisa mais fascinante do mundo. É maravilhoso. Cada detalhe, cada passo da história é fascinante. Porque nenhum roteirista consegue fazer tudo tão perfeito como Jesus quando ele escreve a história de alguém.
inacreditável demais, mas não é não, irmãos. É porque o nosso Deus, Ele é um Deus de propósito, Ele é um Deus de planos. Nada acontece por acaso, nada é por coincidência. Tudo acontece conforme Ele quer. Se você tivesse lido essa história para mim e fosse outro personagem que não seja Jesus, eu ia achar que era mentira, irmãos. Alguém inventou. Porque que coincidência é essa? Jesus passar no dia que Bartimeu estava sentado pedindo esmola? Justo naquela estrada? Mas não, irmãos. Não é coincidência, não. O nosso Deus, quando Ele quer operar um milagre, Ele faz com que tudo aconteça para que o milagre chegue até nós. Não é coincidência. É que é tudo no tempo certo, conforme Ele planejou. Bartimeu chega diante de Jesus e Jesus pergunta para ele: o que é que você quer que eu te faça? Sabe, irmãos, a importância de clamar é porque Deus, Ele vai fazer na nossa vida aquilo que a gente der liberdade para Ele fazer. Se eu não estou abrindo a minha boca para clamar, se eu não estou abrindo a minha boca para pedir, Deus, Ele não vai invadir a minha vida. Jesus educadamente pergunta: e aí, o que você vai querer que eu te faça? Mas eu fico pensando, é como se alguém fosse numa banca de laranja e o vendedor perguntasse: e aí, qual fruta que o senhor vai querer hoje? É muito óbvio. Mas Jesus só vai fazer aquilo que eu permitir que Ele faça. Ele não vai invadir minha vida. E aí, irmãos, Bartimeu fala aquela frase maravilhosa do Senhor: eu quero ver. Jesus está te perguntando nessa hora: o que é que você quer que Ele te faça? Ele já te chamou, Ele te conduziu até este lugar. Ele está te falando que Ele quer realizar um milagre na sua vida. Mas nessa hora, Ele está te perguntando: o que é que você quer que Ele faça? O que é que você vai permitir que Ele faça? Ah, Senhor, está na hora, irmãos, de começar a realmente falar para Ele o que a gente quer. Seja específico. Ô, irmãos, eu falava isso no devocional, algum aí que eu escrevi, não lembro? Eu estava lendo isso. Quando a gente... Ah, foi hoje, gente, que a gente leu Romanos 2, né? Quando a gente exteriormente faz ou tenta agir de uma maneira que a gente não é no interior, a gente pode enganar as pessoas e a gente pode enganar até a gente mesmo. Mas Deus, Ele sabe exatamente quem a gente é. E eu fico pensando, por que às vezes a gente não tem coragem de falar para Ele qual que é o nosso problema, qual que é a nossa necessidade, qual que é o nosso erro, a nossa fraqueza. Porque, irmão, Jesus, Ele já nos conhece. Jesus, Ele sabe dos nossos problemas, Ele sabe das nossas limitações. E mesmo sabendo de tudo isso, Ele nos chama e Ele pergunta: e aí, o que você quer que eu te faça? É como se Ele falasse: não importa o problema, não importa como você está, eu vou operar na sua vida, mas me fala o que eu posso fazer. A gente não precisa fingir, não precisa esconder. Ele já sabe. Ele já sabe. E Ele quer transformar a história. E aí, irmãos, na hora que Bartimeu, ele fala: Senhor, eu quero ver. Jesus aí fala assim: olha, a sua fé te curou. E naquele mesmo instante, irmãos, ele foi curado. Mas o milagre de Bartimeu não começa quando ele enxerga. O milagre de Bartimeu começou a partir do momento que ele ouviu falar que Jesus ia passar por ali e ele começou a clamar. O seu milagre começa a partir do momento que você abre a sua boca e começa a clamar por Jesus. Na hora
concretizar hoje, mas ele já começou muito há tempo atrás. Desde a sua primeira oração, desde a primeira vez que você abriu o seu coração diante do Senhor, ele já começou a operar na sua vida. E hoje é o dia que ele vai fazer esse combatimento. Ele só vai concretizar a obra que ele já começou. Ele vai finalizar a história e viveram felizes para sempre. Diferente dos contos de fada, irmãos, o nosso para sempre é para sempre mesmo. Porque por mais que o nosso tempo aqui ele seja pouco, a gente tem uma eternidade nos esperando junto com ele. Mas enquanto a eternidade não chega, ele está aqui essa noite para operar um milagre na sua vida.